Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja sobre você, que esse dia seja maravilhoso, que você possa contar aí com a ajuda, com a presença do Espírito Santo. Nunca estamos sozinhos. Quando recebemos a Cristo em nosso coração, recebemos também da parte de Deus o seu próprio Espírito que vem habitar em nós. Hoje eu quero conversar com você a respeito de uma palavrinha muito pequena, mas que é muito importante. É a palavra fé. É muito mais do que uma palavra. Fé é aquilo que precisamos para poder viver uma vida completa nessa terra, para podermos nos conectar com Deus e para podermos andar tranquilos mesmo no meio de dias em que as coisas parecem turbulentas. Eu quero ler com você e para entendermos o que é fé e de que forma ela opera em nós. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé é que os antigos, os nossos antepassados, obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, pela fé podemos crer que Deus criou todas as coisas. Pela fé podemos obter bom testemunho. E aqui diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Queridos, nós, nosso andar, no nosso dia a dia com Deus, nós muitas vezes experimentamos a presença, a graça, a glória de Deus em nossa vida. Certamente você e eu tenho histórias de milagres para contar, você também deve ter coisas que provam no seu coração que Deus é real e que Deus se importa conosco. Isso tudo fortalece a nossa fé. Mas para crermos na Bíblia, na palavra de Deus, não basta apenas essas experiências. Porque, por exemplo, a Bíblia nos conta histórias de pessoas que viveram há muito tempo atrás. Inclusive as histórias envolvendo a pessoa de Jesus Cristo, e eu e você, nós não estávamos lá para presenciar esses fatos. Porém, algo no nosso interior brada, confirmando a realidade desses fatos. Quando ouvimos falar da morte e ressurreição de Cristo, nós não estávamos lá. Mas algo brada no nosso interior dizendo: é verdade, Ele morreu pelos nossos pecados, é verdade, Ele ressuscitou para a vida eterna, assim como nós um dia ressuscitaremos para a vida eterna. O que é isto que brada no nosso interior? É a fé. A fé, ela é a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. Então nós não vemos estas coisas que aconteceram no passado. E assim como, por exemplo, Deus promete para nós a vida eterna, a ressurreição, e nós ainda não vimos a ressurreição, mas nós esperamos com confiança, esperamos inclusive a volta de Cristo. Como é que podemos esperar algo que não vimos, com a certeza de que veremos? Como é que podemos crer em coisas lá de trás que nós também não vimos? Por meio da fé. E o que é fé? Fé significa fidelidade, vem da palavra fidelidade. Fé significa crer que quem falou é fiel, é verdadeiro. Ou seja, fé é crer que Deus existe, mas mais que isso, é crer que Deus, Ele é verdadeiro e tudo o que Ele diz é verdade. Então é uma fé pautada também no caráter de Deus, porque a própria Bíblia diz que Ele não tem trevas em si e nem sombra de variação. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A sua palavra é fiel. Então se o Senhor, o mesmo Deus que nos salva, que nos cuida, que nos protege, Ele prometeu algo ou Ele nos ensinou algo, você pode ter certeza que isto é verdade. E aí a nossa fé não está baseada em algo cego, mas está baseada na certeza de que aquele que proferiu a palavra
é poderoso para cumprir e é verdadeiro nas suas intenções e em tudo que ele diz. Então a fé não é apenas crer que Deus existe, mas a fé é crer que Deus, ele é verdadeiro nas suas palavras. Algumas pessoas pensam que fé é uma coisa abstrata, do tipo assim, eu tenho fé no futuro, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Gente, isso não é fé. Isso é um pensamento positivo baseado geralmente em si mesmo. Tem pessoas que dizem inclusive assim, eu tenho fé em mim mesmo. Isso não é fé. Isso não é a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela não é baseada em nós e nem na nossa capacidade ou no nosso merecimento. A verdadeira fé, ela é baseada em Deus. Eu creio que Ele existe, eu creio que Ele é recompensador, eu creio que Ele é real e eu creio na palavra dEle. Então toda palavra que sai da boca de Deus é verdadeira, porque Deus não mente, porque Deus é real e porque Ele é poderoso para cumprir as suas palavras. Então a minha fé não está baseada em algo abstrato, ela está baseada em algo concreto, que é a palavra de Deus. E todo o universo foi criado pela palavra. Você vê lá em Gênesis dizendo que Deus disse haja e tudo veio a existir. Pela palavra, pela ordem de Deus, as coisas que não existem passam à existência. Pela ordem de Deus, a matéria foi criada e o tempo também foi criado, porque o próprio Deus existe antes da matéria e antes do tempo. Veja, os cientistas chegaram à conclusão, a partir das suas análises do universo, de que o universo todo começou em uma grande explosão. Eles chamam o Big Bang, a grande explosão, que seria uma explosão de luz e energia, da qual tudo se formou no universo. Esta é uma teoria científica, volto a dizer, uma teoria, porque nem eles mesmos têm provas para isso ou conseguem explicar como isso aconteceu. Essa é a grande questão. Eles não conseguem dizer de onde veio esta explosão, o que gerou essa luz, o que fez essa energia toda se espalhar. Porque há uma própria lei da física que diz que toda ação, gera uma reação, mas que também toda reação ela é fruto de uma ação anterior. Então, quando os cientistas dizem que um dia do nada surge a primeira matéria, e essa matéria ela junta energia e ela explode, eles estão sendo anticientíficos, porque não pode nada surgir do nada. Não pode algo que não existe passar a existir do nada. Toda reação vem de uma ação anterior. E eu digo a você com toda a convicção científica, porque eu sou também, além de ser pastor, eu sou professor e sou também um pesquisador. E sou uma pessoa que usa a lógica. Minha fé não é baseada numa coisa cega, mas é baseada em uma lógica revelada também por Deus, revelada na sua palavra. Podemos entender as coisas, mas usando a lógica podemos chegar à conclusão de que o próprio universo, para existir, se ele veio do nada, precisava existir algum ser, alguma força para gerar o universo do nada. O nada não surge do nada, precisa existir algo anterior. E a palavra de Deus nos diz que foi a palavra de Deus. É pela palavra, é pela ordem de Deus que o que não existe passa a existir. Veja, Deus é poderoso. Ele trouxe tudo à existência. Quando olhamos o universo hoje, podemos enxergar ele um pouquinho melhor através dos telescópios que existem. Nós vimos agora o James Webb, é uma sonda espacial que fotografou o universo, e nós estamos vendo hoje cada vez as fotos sendo trazidas à tona de lugares do universo e momentos do universo que todos ficam espantados com a beleza e com o tamanho do universo. Cada vez descobrimos que o universo é maior, cada vez descobrimos mais galáxias, mais estrelas, mais fenômenos extremamente grandes e poderosos. O Sol tem o tamanho de 1000 terras, se eu não me engano, algo do tipo. E o Sol é uma estrela pequena. Existem outras estrelas muito maiores que o Sol, e se fala em bilhões de estrelas. Quando você olha para esse universo gigantesco, você pode identificar um pedacinho do que é o poder de Deus. Por que Deus fez um universo tão grande? Por que Deus fez tudo
tão grande, porque Ele é um Deus poderoso e para Ele não há limites, para Ele não há nada que o impeça de fazer o que Ele quer. Ele é Deus poderoso. E a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus. Olhando para os céus, olhando para o universo, podemos ver a glória desse Deus poderoso que trouxe tudo à existência do nada, pela sua palavra. Portanto, quando eu leio a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, eu posso confiar que esse mesmo Deus que fez tudo pela palavra, pela sua palavra, fará todas as suas promessas se cumprirem. Eu posso confiar que este Deus é poderoso para curar, é poderoso para libertar, esse Deus transforma vidas e esse Deus ressuscitará dos mortos aqueles que nele creem, lhes dará a vida eterna. Esse Deus um dia fará tudo novo com a vinda do seu Filho Jesus para reinar poderosamente sobre a terra. Este Deus cumprirá as suas promessas, pois ele não é homem para que erre, fale, nem filho do homem para que minta. Ele é Deus poderoso e Deus verdadeiro. A fé se baseia nisso. Eu creio em quem Deus é e na fidelidade da sua palavra. Nos próximos dias nós vamos meditar aqui no devocional, na continuação desse texto em Hebreus capítulo 11, nos homens e mulheres que são citados aqui no texto, que é a galeria do que nós chamamos os heróis da fé. Os primeiros homens e mulheres que a Bíblia relata, que pela fé viveram, pela fé fizeram a diferença no seu tempo. Nós vamos meditar na vida de cada uma dessas pessoas. Então convido você, a partir de amanhã nós vamos começar uma série, Os Heróis da Fé, a nos ouvir todos os dias e a compartilhar o devocional para que mais pessoas sejam inspiradas por homens que viveram pela fé. Lembrando que a fé é isso que nós falamos hoje. Não é apenas acreditar que Deus existe, mas é crer na sua palavra, na fidelidade e no poder de Deus para cumprir a sua palavra. Amém? Pai querido, oramos nesse dia pedindo que o Senhor avive a nossa fé. Não queremos viver uma fé abstrata, mas uma fé pautada na Tua palavra, na Bíblia. Por isso precisamos conhecer a Tua palavra, Deus, porque ela é poderosa. Ela é palavra viva, ela é palavra que transforma todas as coisas. A Tua palavra, Senhor, uma palavra Tua basta para que algo saia da inexistência para a existência. Saia, Senhor, de algo passivo para algo ativo. O Senhor é Deus poderoso. O Senhor é Deus que traz à existência todas as coisas. Eu quero pedir hoje, Senhor, reaviva a fé deste homem. Oh Deus, diante de problemas e circunstâncias, que esta pessoa possa lançar a Tua palavra, pois a palavra é viva e a palavra se cumprirá. E pela palavra vemos que os enfermos são curados, os cativos são libertos, os oprimidos são libertados das forças do diabo. Pela fé vemos que há salvação para todos os homens que creem. Pela fé vemos que até mesmo os mortos um dia ressuscitarão. Oh Deus, pela fé recebemos cada promessa da Tua palavra e hoje aplicamos a Tua palavra à nossa vida. Queremos viver pela fé. Queremos viver, Senhor, conforme a Tua palavra, não mais conforme as nossas crenças limitadas ou as coisas deste mundo. Queremos viver para a Tua glória todos os dias da nossa vida. Cremos em Ti, Senhor, Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe a palavra de Deus, envie para um irmão, para um amigo, para ser edificado pela palavra de Deus, que eu e você possamos andar de fé em fé. E amanhã estaremos juntos. Você que é aqui do Vale dos Sinos, região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, hoje à noite temos um grande culto de fé, de socorros, de milagres. Estaremos juntos aqui na igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo. Às 20 horas, você é nosso convidado para vir e receber da palavra de Deus, do amor de Deus, da vida de Deus sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.